Olá, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse casulo para a saída de maternidade. Esse casulo é feito na técnica do crochê tunisiano circular e traz esse efeito bem lindo de duas cores, onde a segunda cor se mescla através da primeira. Então, para o nosso casulo aqui, nós vamos precisar do fio da escolha de vocês. Eu utilizei aqui, então, o fio Harmony da Círculo, nessas duas cores, que é o código 6204 e 8176, que eu achei que deu uma paleta bem bacana com as duas cores juntas. Para esse fio aqui, eu estou utilizando, então, uma agulha de crochê tunisiano de número 7, e ela é intercambiável, isso significa que ela tem esse cabo prolongador. Nesse caso aqui, eu estou utilizando duas agulhas, uma em cada ponta, para agilizar o processo. Caso você não tenha as duas agulhas, você pode utilizar uma e daí vai intercalando o uso dela, né? Carrega os pontos numa ponta, tira a agulha e transfere para o outro lado, né? Mas se você tiver duas agulhas em numeração próxima, por exemplo, essa daqui é uma número 7 e essa daqui é uma número 6. Então, ele já é uma numeração bem próxima, também dá bem certinho. Lembrando também que essas agulhas intercambiáveis vocês encontram aqui no Brasil dessa marca AD, importada, e também da marca Tulip, que também é importada. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da Companhia das Agulhas, que é onde vocês encontram esse tipo de agulha. E vamos precisar também da nossa tradicional tesourinha, e vamos precisar também de uma trena, né, uma fita métrica aí para ter as medidas. E lembrando que essa trena fofa aqui vocês encontram para comprar com as meninas da Meio Fio. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link delas. Então, como eu falei, aqui nesse vídeo eu não vou ensinar a fazer a peça inteira, né, porque ela é uma peça grande, mas eu vou passar para vocês as orientações de como fazer esse efeito do tunisiano com duas cores para dar esse efeito bem bacana aqui. E vou passar para vocês então as medidas aqui, o conceito de como fazer toda a estrutura da peça. Eu vou fazer uma amostra menor com vocês para agilizar o vídeo e aí vocês vão adaptar na realidade de vocês. Então, estudando aqui a peça como um todo, ela é basicamente que o corpo inteiro dela feito em ponto meia, no carregar os pontos o fio branco, que é a cor principal, e no descarregar os pontos o fio rosa, que é a cor secundária. E aqui em cima eu fiz um acabamentinho, então algumas carreiras com o ponto tricô do crochê tunisiano também, para dar um efeito bacaninha, aqui um detalhe mesmo, né? E aí eu coloquei então dois pompons, só para fazer um charme aqui na peça. Então vamos ao nosso passo a passo. E se você está gostando desse vídeo, já se inscreve aqui no canal para receber todos os conteúdos. Vou falar um pouquinho sobre medidas aqui então. Qual que é a medida ideal? Na verdade, assim, não tem um padrão, né? Eu usei aqui uma medida de uma referência, mais ou menos o tamanho de uma criança recém-nascida, mas você pode fazer maior, menor, né? De acordo com o que você achar ideal. Esse meu aqui, ele ficou então da base até aqui na frente, aqui nessa medida, ficou com 47 centímetros, 48, mais ou menos. E aqui atrás ele tem uma parte um pouquinho mais alta, então, considerando a medida de baixo ali, mais ou menos uns 50 centímetros de comprimento aqui, nessa altura. E na largura aqui, ele ficou então com mais ou menos 38 centímetros, né? Então, 38 de frente, mais 38 atrás ali, daria mais ou menos uns 80 centímetros aqui de circunferência. Mas como eu falei, não existe uma regra, não existe um tamanho padrão. Então, vocês vão fazer de acordo com a medida de vocês. Para nossa amostra, eu vou fazer uma amostrinha menor, como eu falei. Eu vou começar fazendo um lacinho corrediço. E vou inserir a minha agulha. E aí, vou fazer um cordão de correntinhas que seja a referência da base da minha peça, né? Então, aqui eu vou fazer algumas correntinhas só, não preciso nem contar, na verdade, porque não vai ter número, não vai ter variação de número, nem nada do tipo. É só fazer ali um cordão de correntinhas. Que fique o tamanho da base da nossa peça. Então, olha só, fiz aqui um cordão de correntinhas com algumas correntinhas, não contei. E aí, agora eu vou fazer a base de baixo dela. Então, com esse mesmo fio, daqui mesmo eu sigo, eu pulo a minha primeira correntinha. E na segunda, eu viro aqui e pego naquela terceira alcinha. Quem tiver muita dificuldade de pegar ela, pode pegar na alcinha da frente, que não tem problema. É só uma dica de acabamento mesmo. Então, eu vou entrar ali e vou fazer crochê tradicional, por enquanto. Então, eu entro, carrego para cima e faço um ponto baixo.
No mesmo pontinho eu venho e faço mais um, ou seja, um aumento. Então, no meu primeiro ponto aqui eu fiz um aumento. E aí eu vou fazendo pontos baixos sozinhos agora, ponto baixo normal, até o penúltimo ponto. Então, fiz pontos baixos até o penúltimo ponto, e aqui no último eu vou colocar um aumento triplo. Então, vão ser 3 pontos no mesmo ponto. Lembrando que estamos falando de ponto baixo, tá? Então, 1, 2 e 3. Ele naturalmente vai fazer a curvinha aqui, ó. Ó, ele faz uma curvinha. E agora nós vamos voltar nessa base de corrente que a gente fez, colocando pontos baixos novamente para fazer o outro lado da nossa peça até o penúltimo ponto. E já pode aproveitar aí cobrindo então esse fiozinho do começo do trabalho. Então, um ponto em cada ponto. Ó, por isso que lá no começo eu falei para pegar aquela terceira alcinha, porque agora ele sobra aqui 2 alcinhas. E assim ele fica bem fechadinho embaixo. Então, olha só, fiz pontos baixos até o penúltimo, e ali no último eu vou colocar um aumento, para ele fazer a minha curvinha. Então, olha só, vou tirar minha agulha e mostrar. Ele fica exatamente isso daqui, ó, que é uma base mesmo, como se fosse uma base de uma bolsa, né? Vai ser a base do nosso casulo. Esse fiozinho aqui de sobra eu venho e corto ele, para ele não ficar me atrapalhando. E agora nós vamos começar a fazer o trabalho do crochê tunisiano. Até aqui era crochê tradicional. Agora nós vamos começar a fazer o trabalho do crochê tunisiano. E agora sim que vocês vão entender o porquê que precisa ser agulha intercambiável, né? Com esse cabo compridão. Então, coloco aqui no meu ponto e vou carregar meus pontos, assim, entrando na cabeça aqui dessa corrente. Eu entro ali e carrego um ponto. Entro no próximo, carrego um ponto. E vou carregando até o final. E olha só, os pontos então vão ficando aqui na agulha e, de acordo com o tamanho da sua peça, ele vai começar a subir então no cabo. Por isso que ele precisa do cabo intercambiável. Carreguei aqui uma porção de pontos e agora eu vou começar a fazer a descarga. Então, a descarga eu vou fazer com a outra agulha ou com a outra ponta. Aí que vem o caso, se você não tiver 2 agulhas, a gente vai transferir os pontos aqui para o cabo, vai tirar a agulha aqui dessa ponta e colocar na outra ponta. No meu caso, eu tenho as 2 agulhas, então o que eu vou fazer? Vou transferir os pontos até chegar na minha outra agulha do lado de lá. Pode parecer complexo aqui no começo, mas ela é bem simples de fazer, ó. Só mudei de lado da agulha. E agora, pelo lado avesso, eu vou trabalhar a descarga dos pontos com a outra cor, nesse caso a cor de rosa. Então, para mim, seria a nova cor, eu venho aqui, deixo uma sobrinha de fio, laço com a agulha e já venho tirando 2 pontos. Aí, laço e tiro de 2 em 2. Que é o trabalho da descarga do crochê tradicional. Laça e tira 2, laça e tira 2. Eu vou assim até quase o final. Quando eu tiver sobrando uns 2 pontinhos, eu paro. Ó, sobrou 2 pontinhos aqui, eu paro. E agora o que eu faço? Eu volto lá para a minha primeira agulha. E viro o trabalho para o lado direito para carregar mais pontos. Porque aqueles pontos eu já descarreguei, então eu vou carregar novos pontos. Então, entro ali e vou carregando. Ó, já cheguei na parte onde tem o fio cor-de-rosa, significa que aqui começa a minha segunda carreira. Então, agora eu paro aqui e vou fazer o quê? Mudo de agulha mais uma vez, para fazer a descarga dos pontos, agora na segunda cor. Viro meu trabalho para o lado avesso e vou fazer a descarga dos pontos do crochê tunisiano. Então, aqui pelo avesso do trabalho, vou laçar o fio cor-de-rosa e descarregar 2. Laço e tiro 2, laço e tiro 2. Ó, cuido sempre para no final deixar no mínimo 2, né? Um de cada cor. E agora volto para minha agulha principal.
Agora nós vamos começar a fazer então o ponto, né? Essa primeira carreira foi a carreira de base. E a partir de agora, então, vai ser os pontos do crochê tunisiano que a gente definir. Nesse caso, vai ser o ponto meia, que é o que vai dar aquele efeito das cores, tá? Então, eu entro com a minha agulha aqui no meio dos dois palitos e vou lá, com o desvio esse fio rosa, e carrego meu ponto, ó, dentro do ponto meia. Dentro dos dois palitos, carrego mais um ponto. Quem tiver dúvida sobre o ponto meia, eu tenho uma playlist aqui com vários pontos de crochê tunisiano. Vou deixar aqui em cima do vídeo um card para vocês irem lá e assistir. Então, olha, começa a carregar os pontos bem certinho. Na cor principal. Ó, carreguei mais uma porção de pontos, troco de agulha para fazer a descarga. Venho pelo avesso com a segunda cor e vou descarregando. Cuida sempre na hora da descarga para terminar deixando sempre dois, né? Um de cada cor. E aí, agora o trabalho é bem repetitivo, né? Vai transferir para a agulha principal, carregar os pontos em meia na cor principal e depois muda de agulha e descarrega novamente. Ele vai criar, então, esse efeito que a gente quer, né? Vai deixar os pontos meia na cor branca aqui na frente, ou na cor que vocês desejarem, e atrás, como uma sombra, a segunda cor. E a hora que a gente vestir, colocar a criança aqui dentro, né, colocar um bebê, ele vai abrir um pouco a trama, deixando então essa segunda cor aparecer, né? A sombra da segunda cor ele vem aparecendo aqui, que dá esse efeito bem legal. E daí, como eu falei, né, vai fazer então a peça até o tamanho que desejar, e aqui em cima fiz então um acabamento em ponto tricô, bem simplesinho. Esse ponto também tem vídeo aqui no meu canal, lá naquela playlist de pontos do crochê tunisiano. E o pompom, bem simples também, já ensinei a fazer aqui no canal, também tem na playlist ali. A única diferença é que aqui eu coloquei bastante cor de rosa no pompom e só algumas linhas do branco para dar esse efeito mescladinho. E é isso aí, um beijo e até a próxima!